Tetatão, Marcelo Pereira, sou de Cariacica, Espírito Santo. Na minha infância falavam muito do saci, do lobisomem, da mula sem cabeça, na época da quaresma. Eu morria de medo dessa época de 40 dias antes da Páscoa. Tem relação da quaresma com esses personagens? Sim, muitos deles estão relacionados a períodos religiosos, né? Então, não que a mula sem cabeça aparecesse só na quaresma, né? Mas tem sim, era um período que normalmente se resguardava e que as pessoas não comiam certas coisas, faziam alguns sacrifícios e tal. Então era uma época em que se costumava dizer que quem desrespeitasse isso, não é, talvez virasse mula sem cabeça, virasse. Então é comum, é uma bastante pequena comum. Coerção para a pessoa seguir a tradição, a regra. O Júlio César Colela quer saber se tem alguma região que tem mais personagens. A gente percebe que norte e nordeste, as regiões que estão mais para cima, né, talvez por uma questão mesmo das tradições terem sido perpetuadas por meio dos cordéis, né, dos elementos de cultura popular. E quando a gente vai descendo para cá, exceto o Rio Grande do Sul, que tem um folclore riquíssimo, esses registros também foram se perdendo, né? E no norte e nordeste a gente tem os repentistas, os cantadores, os cordelistas, que de alguma maneira cuidaram de ir mantendo isso, né? Então isso eu acredito, né? É uma opinião minha. Fez com que essas tradições continuassem a ser passadas de boca em boca, e a gente tem, né, eu mesma me utilizei de alguns cordéis como referência. Está lá escrito a história detalhada, rimada. Então é muito mais comum do que a gente encontrar isso aqui em São Paulo, por exemplo. Sim, lá fica mais preservado, né? Sem dúvida. Assim como nas cidades do interior também o folclore ainda é mais presente do que nas capitais. A gente percebe que nos centros urbanos, infelizmente, né, essas tradições elas estão se perdendo. A Fátima Sanches diz o seguinte: cada vez que eu ia passar férias no interior, a minha tia sempre falava nessa pisadeira, né, que nós já falamos aqui, que a mulher é brava, principalmente se a gente comia demais, então não podia comer demais na pisadeira, ia lá. E agora quem está fazendo sucesso com as crianças, diz aqui a Fátima, é a comadre Florzinha. A comadre Fulozinha. Fulozinha? Essa não entrou no livro, não porque ela é muito, muito, muito específica das regiões do Nordeste. E eu não encontrei material escrito suficiente para... Enfim, eu estou coletando coisas ainda. Mas ela é malvadinha? Não, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Ela mas faz até aí ser bruxa não é do mal necessariamente. No caso do folclore, sim, né? Sempre. A gente tem sempre uma bruxa ali que ela tá ali no mínimo para te assustar. Não para fazer mal, mas para te provocar um medinho, né? No mínimo ela é bem feia, no mínimo, né? O Carlos Martins, de Belém, do Pará, cresci ouvindo essas maravilhosas histórias do folclore da Amazônia, gostava muito do Curupira e da Matinta Pereira. Que é aparentado do Saci. Matinta Pereira é primo do Saci. É primo do Saci? E é muito comum na região. É traquina, é outro traquina que gosta de... Faz bagunça. Porque eu também. Olha só, o Edson Moreira diz que a filha dele que está ouvindo diz que existem sim. Que ela viu no sítio do Pica-Pau Amarelo. Existe mesmo. Todos nós vimos. Estou aqui do Boto. O Alex Barros, o Boto que se transforma em homem. Você está dentro dessa categoria do folclore. Sim, é um dos personagens também mais queridos do Brasil, né? Vai morrer fazendo selfie e se olhando no espelho. Cuidado com a loura do banheiro. Cuidado com a loura do banheiro. Vai ser a loura do celular. Em breve. Pular em cima das pessoas. A Isara pergunta se existe personagem que seja tipicamente urbano. Então a loura do banheiro é um caso. É um caso. O chupa-cabra. O chupa-cabra. Que mais? O Edson Moreira, na região amazônica, ouve-se falar do pai da mata, um ser que protege os animais. Pai do mato. Aqui, né? No registro, pai do mato.